A nova campeã do LoL é mais parecida com a Akali do que você imagina. Essa é Yunara, muito prazer. E não, essa semelhança não tem a ver com gameplay, em jogo ela é uma ADC DPS baseada em auto-ataque mesmo, bem tradicional. Eu vi uma galera comparando ela com a Vayne, mas também compararam com a Jinx e com a Kai'Sa. Mas voltando sobre essas duas, existe a semelhança das duas serem ionianas e também de serem duas das bonecas mais bonitas do jogo. Mas a questão importante mesmo pra lore é que as duas ocuparam o mesmo cargo, ambas por um curto período de tempo. A Kali não durou muito no posto, mas ela foi o punho das sombras da Ordem Kinko, um dos 3 cargos de liderança dessa organização. Os outros sendo o Coração da Tempestade, o Kennen e o Olho do Crepúsculo, o Shen, que herdou esse posto do seu pai. Não do seu pai, do pai dele. Quando ela abandonou a Ordem, revoltada com sua passividade e a omissão com o sofrimento de Ionia, a Kali obviamente perdeu esse título. Mas o treinamento para chegar nessa posição foi o que fez ela ser quem é hoje. Yunara viveu uma vida parecida, ela também se tornou o punho das sombras da Ordem Kinko, só que milhares de anos atrás. Mais precisamente na época da Guerra Darkin, que foi mostrado nos quadrinhos da campeã, eu já fiz análise dessa HQ aqui no canal. A questão é que essa lore, que é a biografia oficial dela, vai contra algumas coisas mostradas nos quadrinhos, e aí fica o questionamento, qual é a verdade por trás de tudo? Porque segundo sua biografia oficial, ela era o punho das sombras durante a Guerra Darkin e se sacrificou para conter a Glyve Dark no reino espiritual, e ela permaneceu lá até que a hiperfloração de Ionia permitiu sair desse confinamento. Já nos quadrinhos é mostrado que o Darkin se aliou a ela por vontade própria, e os dois juntos ajudaram a salvar Ionia dos outros Darkins. E quando tudo terminou, ele que quis se isolar no mundo espiritual por causa da sua natureza corrompida, e ela foi com ele voluntariamente. Só que, nessa época, os Darkins ainda não estavam aprisionados em armas, isso rolou no fim da guerra. Ou seja, essa Glyve Darkin era outro Darkin que estava lá no mundo dos espíritos perturbando a galera, ou aconteceu alguma coisa lá no reino espiritual que obrigou a Yunara a selar o seu amigo Darkin em uma arma. Porque já que é dito na lore que ela precisou conter esse Darkin, a própria ida para o mundo espiritual faria dessa atitude um sacrifício para manter o cara lá. E a gente não sabe qual a história que foi contada por aí depois que ela foi embora, né? Porque se no caso nem ela nem ninguém aprisionou o cara, ele ainda seria um Darkin livre? Muitos questionamentos ficam aí dessa biografia, que é só um resumo, né? É bem curtinha. Ainda tá para sair a história completa dela que vai explicar isso tudo, eu espero. E quando sair, vai ter vídeo aqui explicando tudo para você, então não fica perdido igual o Shinzal no meio dessa história e me segue aí.